Olá, eu sou Daiane Casal, sou especialista na cultura vínica, ensino pessoas a degustar vinho através da cultura de Baco. E esse vídeo vou compartilhar com você tudo sobre a Geórgia, a terra dos vinhos mais antigos do mundo. Cultivar e vinificar as uvas fazem parte da cultura e da tradição da Geórgia. Esse país é conhecido por produzir os vinhos mais antigos da história e poder compartilhar com você inúmeras curiosidades sobre esse terroir magnífico do mundo de Baco é uma enorme satisfação para mim. Então vamos lá? Esse terroir ficou conhecido no mundo de Baco devido a um achado histórico que comprova que cerca de 8.000 anos atrás já se fazia vinho na região do Cáucaso georgiano. Essa descoberta foi graças à técnica de carbono que foi aplicado em 8 ânforas encontrados por arqueólogos e que continham aquele resíduo de ácido tartárico, que nada mais é do que o próprio DNA do vinho. Vou abrir uma aspas para fazer um disclaimer e dizer que a técnica de carbono, essa técnica de datação de objetos arqueológicos, ela envolve física, química e a biologia. É baseada no estudo das alterações químicas e físicas que acontecem assim lentamente ao longo do tempo, com o material no objeto que se está fazendo o estudo. Essa técnica, acreditem, é capaz de datar objetos com até 50.000 anos. Localizada na Europa Oriental, a Geórgia faz fronteira com a Rússia, o Mar Negro, a Turquia, a Armênia e o Azerbaijão. Uma curiosidade desse país é que a região norte e a região sul é formada de cordilheiras montanhosas, conhecidas como o Grande e o Pequeno Cáucaso. Observem bem nesse mapa que a região central do país é um amplo vale e é onde se encontram as principais regiões de produção vitivinícola desta pátria. A Geórgia possui aproximadamente 50.000 hectares de uvas plantadas. Destas, 33.000 hectares são com 4 tipos de castas. E destas, 20.000 somente com a casta rainha, Catstelli. O país produz 80% da sua produção vínica é de vinho branco. Uma bela curiosidade e que vale aqui o destaque é a região de Carrete. Essa região que está aí no mapa nesse tom verde claro. Ela é a principal região e que detém mais de 2/3 das uvas plantadas. E uma interessante curiosidade para os estudiosos do mundo de Baco é que a Geórgia possui um total de 18 denominações de origem controlada, 18 DOCs. O povo georgiano, conhecido como Kartli, conservou bravamente a sua identidade nacional, mesmo sobre a grande imponência do urso branco, a União Soviética, por tanto tempo que durou dentro do seu território. Nesse mapa, a gente pode observar todas as áreas que englobaram e dentre toda essa área gigantesca que era a União Soviética, observem aonde as setas estão apontando, aonde é a Geórgia. O interessante falar é que no ano de 1970, a União Soviética era a terceira
maior produtora de vinho do mundo. Mas no final do século XX, a mesma área vitivinícola reduziu-se e produziu apenas 3% do total mundial. E essa brusca queda foi devido grande parte à campanha do presidente Mikhail Gorbachev, que decidiu cortar o consumo de álcool e, em consequência, atingiu fatalmente os produtores de vinho. A Geórgia teve sua independência em 1991 e, com a queda da União Soviética nessa época, inúmeras vinícolas haviam sido fechadas e muitas outras abandonadas por falta de demanda no mercado. Mas acreditem, o grande amor e o respeito pelo vinho e o que ele representa para a história desta pátria incentivou alguns produtores que ainda haviam mantido seus vinhedos a expandirem suas vinícolas familiares e trazerem a tradição vinícola a um outro nível, passando essa herança viva de geração para geração. Dono de uma enorme riqueza cultural e de uma gastronomia muito peculiar, esse país abriga belíssimas e inigualáveis paisagens. Essa pátria, que apesar de ser tão pequenina, apresenta variados tipos de clima, devido a estar localizada entre o Mar Negro, que é a zona costeira, e as cordilheiras das montanhas do Grande e do Pequeno Cáucaso. Esses apresentando diferentes níveis de altitude. A região próxima à zona costeira apresenta clima ameno e de grande índice pluviométrico. Já nas áreas de montanha, apresenta um clima alpino e seco. O interessante dessa informação é que essas cadeias montanhosas atuam como uma espécie de barreira natural e protetora contra o ar frio que vem do norte, o que possibilita um excelente clima no vale para a produção de uva da vitivinífera. Na Geórgia, além de variados climas especiais, existem uma enorme diversidade de solos, ricos em minerais, que criam condições naturais e únicas para o cultivo da uva. Nesta pátria de riquezas de conhecimentos sobre a uva e o vinho, onde esses se convergem entre ver claramente a longevidade, a potencialidade e o valor nutritivo, resultado que podemos ter com a casta tinta Saperavi. Esta, uma casta autóctone, conhecida por ser tintureira e que é uma das grandes representantes nacionais. Vale ressaltar novamente que dos 50 mil hectares de uvas plantadas na Geórgia, 20 mil hectares são com a uva com a casta com a cepa Catstelli. Essa intensa casta branca é histórica e os georgianos falam que foi a primeira uva plantada após o dilúvio, após a arca de Noé ancorar no Monte Ararat, na região do Cáucaso. Há também na
na Geórgia outra casta chamada Matsavani Kahuri, que é uma casta branca, muito mais suave comparada à Catistelle que é muito utilizada na composição de blends. O método Kevri merece um parágrafo à parte. Em 2013, esse método de produzir vinho foi classificado pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Esse método de produzir vinho é conhecido por ser a forma mais natural possível de se obter o néctar de Baco, sem nenhuma interferência. Primeiro, é importante ressaltar que o nome Kevri é dado não só a esse método milenar de produzir vinho pelos georgianos, mas também às enormes ânforas, essas espécies de grandes jarras feitas de terracota. E essas enormes ânforas ancestrais de barro possuem essa geometria ovalada. Elas são produzidas artesanalmente por artesãos há gerações. Esses utilizam a argila, esterilizam-a com cal e depois revestem com cera de abelha. Na verdade, os Kevris são parecidos com ânforas, mas têm esse formato de ovo ovalado. Não possuem alça e têm a capacidade que pode variar desde 220 litros até a 1.200 litros. Os mais comuns são os Kevris, que têm a capacidade para 800 litros. Após a época das vindimas, onde são coletados os cachos de uva, eles são colocados inteiros. E observem aonde essa seta vermelha está apontando. É para uma cuba. E acreditem, ela não é de granito. São feitas com grandes toras de madeira. E ali são colocados os cachos e os georgianos fazem a pisa com tudo, com película, com ramo, com semente, com tudo. E a partir disso abastecem, colocam tudo aquilo dentro da grande jarra, do grande Kevri, da grande ânfora. Vale ressaltar que não são adicionados qualquer tipo de produto e a fermentação ocorre somente com a ação das leveduras indígenas, sem a interferência humana em todo esse processo que vai englobar desde o processo da vinificação, fermentação, armazenamento e podendo chegar até ao envelhecimento desse néctar tão peculiar e que é uma verdadeira tradição milenar do povo georgiano. Agora imaginem vocês, a Geórgia circundada por duas grandes cadeias de montanhas, ao norte e ao sul, o Grande e o Pequeno Cáucaso. Os invernos são extremamente rigorosos. E por ser um país muito frio, os Kevris são enterrados e lacrados as suas tampas de vidro com cera de abelha.
ficam em processo de fermentação durante 5 a 8 meses. E após isso, os enólogos ou os produtores, os winemakers, decidem se já pode ser engarrafado, sendo aí um vinho mais jovem, ou se enviam o vinho para estagiar em outro quevre por mais algum período. Um dos vinhos mais famosos da Geórgia, produzido com esse método, é feito com a casta branca Kartsteli, onde são maceradas com ramo, com película, com sementes e depois levados a fermentar no quevre, o que resulta num vinho ímpar, de cor ambar, com uma riqueza de aroma, de sabores e com a presença perceptível de taninos, o que é mais comumente percebido nos vinhos tintos. Difícil até encontrarmos em vinhos brancos. Esses vinhos são muito especiais, devem até ser decantados para se ter uma melhor e maior riqueza de percepção desse verdadeiro néctar de Baco. Outro dia, ouvi de um amigo que um vinho com essas características é um vinho branco com a alma de vinho tinto. O que eu realmente também concordo. E até acrescento que considero que não seja um vinho para amadores e nem para iniciantes no mundo de Baco. Ao meu modo de ver, há necessidade de já se ter uma estrada percorrida para se entender esse tipo de vinho. A moda do vinho ambar, conhecidos como orange wines ou vinhos laranjas, se espalhou por muitos países como Itália, Portugal, Croácia, Eslovênia e até mesmo pelo Novo Mundo, como exemplo Brasil, Estados Unidos, onde nesses já há produtores produzindo vinhos com essa natureza e característica. Vale ressaltar que o método quevre só pode receber essa denominação produzido na Geórgia, mas a técnica em si já está sendo amplamente aplicada e obtém-se interessantes resultados em vários cantos do mundo. Cultivar uvas em seus territórios, em seus terroirs tão interessantes e produzir vinhos com um método tão peculiar faz parte da identidade cultural do povo georgiano. Muitas tradições giram em torno dele. Inclusive, eles têm lugares especiais que são verdadeiros templos, denominados Mahani, que geralmente se localizam ao lado das próprias casas dos georgianos, abrigando diferentes tamanhos de quevres enterrados. Há rituais que são tradicionais no momento de se abrir um quevre. Em alguns lugares há uma espécie de cerimônia religiosa, onde os líderes religiosos fazem uma espécie de reza para abençoar o néctar de Baco. Dentre as pesquisas que fiz para fazer esse vídeo, percebi
que fatos científicos comprovados se cruzam com fatos religiosos descritos na própria Bíblia. Os achados arqueológicos encontrados na região do Cáucaso comprovam que se guardava vinho nessa região em ânforas há 8.000 anos atrás. No livro sagrado dos cristãos, a Bíblia, exatamente no livro de Gênesis, no capítulo de 6 a 9, há o relato da história de Noé e da sua enorme embarcação, que ficou conhecida como a Arca de Noé, e que após o grande dilúvio fundiu-se exatamente no Monte Ararat, localizado na região do Cáucaso. Os georgianos usam bastante para a produção do quevre, devido à sua intensidade, a casta Catstelle, conhecida por ser a uva de Noé. Dizem que essa é a primeira uva a ter sido plantada no mundo após o dilúvio. E apesar de ser um país pequenino e com algumas castas principais plantadas em sua maioria do território, saibam que há uma enorme riqueza de variedades de cepas diferentes que giram em torno aí de umas 500 tipos de castas diferentes na Geórgia. Depois de tanta riqueza em história, cultura, tradição, envolvendo esse néctar dos deuses, o néctar do mundo de Baco, informa você que já é possível degustar esses intrigantes e magníficos vinhos sem ter que ir na região transcontinental entre a Europa e a Ásia. Variados vinhos georgianos de alguns produtores já estão sendo enviados ao mercado internacional, inclusive alavancando uma série de prêmios importantes internacionais no mundo dos vinhos. Um exemplo disso é o produtor Schilder. Ele tem esses rótulos que são, na verdade, obras de artes pintadas por um artista e que traz para o mundo internacional, além de uma delicatesse aos enófilos para provar o vinho do terroir mais antigo do mundo, apreciar também um rótulo feito com obra de arte. E essa produzida por um georgiano. Esse vinho, considerado o topo de gama da vinícola, chamado Rustaveli, que na verdade, faz uma homenagem a um poeta georgiano do século XVII, considerado até por muitos um dos maiores representantes da literatura medieval. Esse vinho realmente me alavancou muita emoção. Primeiro por estar provando um vinho tinto feito pelo método milenar do quevre e com uma uva que é uma casta também muito intrigante, que é a Saperavi, e que eu adorei. Algo interessante de um enófilo observar, no caso desse Rustaveli, com a casta Saperavi, um vinho georgiano, é esse emblema dourado com o formato de ânfora, com o desenho da ânfora, mostrando e evidenciando que esse vinho foi feito pelo método tradicional milenar georgiano e que foi mantido nos quevres por pelo menos 5 meses. Outro interessante dado
Para os enófilos mais atentos, esse vinho em especial é produzido exatamente na maior região vitivinícola do país, a região de Kakheti, que fica bem ao leste da Geórgia, com a casta 100% Saperavi, que vai dar uma cor, um rubi intenso a esse produto. E em seus aromas, bastante frutos pretos com notas até de cravo e zimbro. Uma delícia! Ele ao paladar é marcante, encorpado, rico em taninos macios e bem controlado, mas apresentando um final persistente e longo, muito agradável. O produtor Shilda lançou essa linha chamada Tbilisi, que inclusive é o nome da capital da Geórgia, Tbilisi, para mostrar a modernidade que os vinhos da Geórgia também podem ter. Esse aqui é um exemplar também 100% Saperavi e pode ser indicado aí para o consumo daquela tacinha diária de resveratrol. Esse outro Tbilisi é um belo branco, um blend com as duas castas Castelli e Mantovani. É um vinho que eu adorei degustar, por ser muito agradável, muito fácil. A indicação dele é até uma tacinha solitária no dia a dia para se refrescar, como também para acompanhar uma gastronomia mais leve, como um peixinho grelhado, ou uma saladinha, ou um prato mais simples. Ele deve ser servido na temperatura de 7 a 10 graus. É uma delícia da Geórgia, extremamente fácil de beber. Essa é a bandeira da Geórgia, conhecida por ser a bandeira das 5 cruzes. Foi restituída para o uso oficial em 14 de janeiro de 2004. O significado da cor vermelha é do sangue das guerras entre a Geórgia e os inimigos do país, da pátria. E as 5 cruzes são para mostrar as 5 chagas de Cristo. E o branco significa a paz. Por aqui me despeço. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, das imagens, das informações históricas, culturais e das curiosidades sobre esse incrível e apaixonante mundo de Baco. E para finalizar, gostaria de compartilhar com você uma última curiosidade, que é a saudação que os georgianos fazem ao brindar. Galmadios, que significa saúde, cheers, santé, prost. Se você gostou desse vídeo, faz teu comentário,
curte e compartilha com algum amigo que você acha que também irá gostar. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações das postagens no sininho. Estou nas mais variadas plataformas online, com o perfil @DaianeCasal. Te encontro por lá. Até o próximo vídeo. Tchau!